Recortes em Provérbios, capítulo 27, 3 de junho de 2024. A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a este canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Nós estamos gravando esta série com o objetivo de destacar algumas passagens de cada capítulo de Provérbios de forma intencional para chamar a atenção de alguns pontos para ter uma vida mais próspera em todas as áreas. Estamos usando a versão da Bíblia da NVI, que é a nova versão internacional, e te convido a assistir às outras séries que nós já gravamos aqui no canal. Nós gravamos Provérbios 4 vezes, essa é a 5ª vez que nós estamos gravando Provérbios. Em janeiro, nós gravamos uma série chamada Provérbios, janeiro de 2024, que tem 60 aulas de Provérbios, do capítulo 1 até o capítulo 31. Em fevereiro, nós gravamos a série 31 lições para a vida com base em Provérbios. Então, são 31 vídeos, cada um com uma meditação em um trecho de cada um dos capítulos de Provérbios. Em março, nós gravamos uma série chamada 5 minutos de meditação em Provérbios, onde nós apresentamos todos os assuntos que cada capítulo de Provérbios aborda. Quem quer estudar Provérbios e ter uma visão geral do que cada capítulo aborda, pode acessar essa série que foi gravada em março. Embora o nome da série seja 5 minutos de meditação em Provérbios, os vídeos têm em torno de 30 a 50 minutos. Os 5 minutos revela a intenção de abordar da forma mais resumida todos os assuntos de cada capítulo. Em abril, nós gravamos uma série chamada Leituras em Provérbios. Essa série tem duração de vídeos maiores, de 1 hora a 1 hora e meia, porque o objetivo é aumentar o relacionamento com Deus e o desenvolvimento pessoal. E agora, em maio, nós começamos a gravar recortes em Provérbios. Estamos aqui no dia 3 de junho de 2024, no capítulo 27. Nos próximos dias nós vamos terminar os capítulos 28, 29, 30 e 31 e terminar essa 5ª vez que estamos gravando Provérbios. Então, vamos aqui para as meditações dos recortes no capítulo 27. E vamos estudar também a gravação de uma nova série a partir de junho. Eu vou ver aqui, de repente eu vou colocar o nome de Aprendendo com Provérbios. Alguma coisa assim. E aí vai ser a próxima série que a gente vai começar a gravar nos próximos dias. Mas agora vamos terminar esta série, Recortes em Provérbios, do capítulo 27. O primeiro recorte de Provérbios 27 fala sobre presunção. Presunção é aquela pessoa que fica presumindo que as coisas no futuro vão acontecer de uma forma ou de outra, e presunção também pode fazer referência àquela pessoa que se presume alguma coisa. Ela pensa a respeito dela que ela é mais do que é, ela fica presumindo. Presumir é ficar imaginando coisas que não têm fundamento. Então, sobre presunção, nós temos aqui os 2 primeiros versículos. O versículo 1 fala sobre a presunção sobre o futuro. O versículo 1: não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. O livro de Tiago, no Novo Testamento, ali no capítulo 4, fala a respeito de pessoas que dizem: amanhã nós vamos na cidade e nós negociaremos e venderemos. E Tiago traz uma exortação. Ele fala: no lugar disso, vocês deveriam dizer: se o Senhor permitir, negociaremos. Se o Senhor permitir, nós faremos. A leitura aqui
Tiago capítulo 4, versículo 13 e 14. Eu vou ler aqui, direto da Bíblia, aqui que eu estou na minha mão. Versículo 13, capítulo 4 de Tiago, versículo 13. Eia agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Versículo 14. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Versículo 15. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Verso 16. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como esta é maligna. Então nós vemos aqui Tiago capítulo 4, versículos 13, 14, 15 e 16, falando que todo aquele que fala, nós vamos para tal cidade, vamos ficar um ano lá, né? Sem dizer, se o Senhor quiser, e se nós estivermos vivos, então faremos isso. Aquele que vai afirmando que vai fazer uma coisa ou outra, esquecendo-se de que Deus é que é o dono da vida e que o futuro não pertence a nós, mas a Deus, está tendo uma glória, está se gloriando daquilo que não pode. Porque é você dizer, eu sei que eu vou estar vivo daqui a um ano. É como você tomar a glória de Deus, dizer que você tem essa força, essa glória, esse poder de saber a respeito da sua própria vida daqui a um ano. Então, não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. Diga, se o Senhor quiser, se Ele estiver comigo, se Ele estiver conosco, nós vamos realizar, vamos fazer isso ou aquilo. O segundo ponto, a presunção sobre si próprio. O versículo 2 fala assim: que outros façam elogios a você, não a sua própria boca. Outras pessoas, não os seus próprios lábios. Esse versículo fala sobre aquelas pessoas que ficam se autoelogiando. Uma pessoa que faz elogios a si mesma pode demonstrar que ela é pretensiosa, arrogante, soberba. Pode revelar que você pensa que é mais do que realmente é. Alguém que esteja ouvindo uma pessoa presunçosa pode se sentir diminuído, pode se sentir inferiorizado, pensando: nossa, essa pessoa fez tantas coisas e eu não fiz tudo o que ela fez. Então, para não diminuir outras pessoas, não se considere, não fique fazendo presunções, fazendo autoelogios. Por outro lado, aquele que faz autoelogios também está colocando a sua própria vida em risco. Você pode estar se elogiando e a pessoa que está ouvindo você pode ter mais conhecimento que você, pode ter mais riquezas que você, pode conhecer outras pessoas que recebem muito mais que você e que sabem muito mais que você. E a pessoa pode olhar para você e considerá-lo patético, considerá-lo ridículo, porque você pensa que sabe demais, que tem demais, mas aquela pessoa que está ouvindo você, mesmo que ela tenha menos que você e que ela saiba menos que você, ela pode ter menos que você e saber menos que você, mas ela pode conhecer alguém que sabe mais que você e que tem mais que você. Então, ela vai olhar para você e vai considerá-lo impróprio. Por essa razão, não faça autoelogios. E quando uma pessoa recebe os elogios que vêm de outras pessoas, aquilo tem mais validade social. Quando você faz o autoelogio, pode parecer que você está querendo parecer o que na realidade não é. As pessoas ficam com dúvida a respeito
da sua validade. Agora, não faça autoelogios, mas também não seja aquela pessoa que depende da aprovação das outras pessoas para que você possa prosseguir. Você tem que ter um critério de avaliação própria, um critério de avaliação próprio, para que você defina suas metas e verifique se você está alcançando seus objetivos. E na medida em que você alcança esses objetivos, você pode, para você mesmo, parabenizar-se, dizer: que bom, eu bati a minha meta, eu consegui cumprir aquilo que eu me propus a fazer. Mas não faça esses elogios de maneira pública. Se você for falar a respeito das suas conquistas, fale, mas fale com humildade. Fale apenas em ambientes em que você esteja discutindo com outras pessoas a conquista de metas. Um exemplo, você definiu o emagrecimento, você definiu aumentar a sua corrida, você definiu ler mais um capítulo, mais um livro da Bíblia. Converse com alguém que está cumprindo o mesmo propósito, que está na mesma meta que você. Então a pessoa vai dizer: eu consegui ler o livro de Tiago. Ah, eu consegui ler Tiago e 1 Pedro. Ah, então o que eu fiz para conseguir ler esse livro a mais que você? Quando você está conversando a respeito, discutindo metas, você não está colocando um elogio, dizendo que você é superior, melhor em relação a alguém. Você está compartilhando resultados e ajudando as pessoas. Mas fazer um autoelogio, que é o elogiar apenas para parecer melhor, apenas para se engrandecer, é presunçoso. O segundo recorte fala sobre o insensato. Nós temos aqui dois versículos, o versículo 3 e o 22. No versículo 3, nós vamos ver que o insensato, ele tem um tipo de irritação. A irritação dele está no versículo 3. A pedra é pesada e a areia é um fardo. Mas a irritação causada pelo insensato é mais pesada do que as duas juntas. Então esse versículo nos fala que o insensato consegue irritar as pessoas. E ele consegue irritar a tal ponto de tornar o fardo de suportá-lo algo muito pesado, algo muito difícil. O que o versículo 3 nos ensina é que se você conhece uma pessoa que faz isso, você deve se afastar dela. E também a segunda recomendação: preste atenção em como você tem agido com as pessoas, para que você não seja um fardo, para que você não seja aquela pessoa que provoca a irritação nas pessoas. Então esse versículo traz duas recomendações: cuidar para não ser esse insensato e afastar aquelas pessoas que são insensatas. Antes de afastar o insensato, é necessário conversar, dizer para ele: isso está fora do nosso ambiente, das nossas políticas. Se você quiser continuar aqui conosco, você precisa mudar esse comportamento, mudar essas palavras, mudar essa forma de se trajar, mudar o seu comportamento. Se a pessoa se adapta, ou então é necessário se afastar dessa pessoa. O segundo ponto do insensato é que o insensato, todo insensato, ele tem uma dificuldade de superar a insensatez. E é aqui que está o desafio do insensato. No versículo 22 fala: ainda que você moa o insensato, como trigo no pilão, a insensatez não se afastará dele. Então, o versículo 22 nos fala que o insensato dificilmente aprende. Né? O insensato é aquele que você fala com ele, mas ele vai permanecer na sua insensatez. E aí não tem jeito a não ser
cortar essa pessoa da relação. O terceiro recorte fala sobre a inveja, a não ser que a pessoa da relação seja o cônjuge. Voltando aqui no segundo recorte. Se o marido ou a esposa tomou uma atitude insensata com relação a algum assunto do casal, aí você precisa conversar com ele para superar essa situação. Aí é necessário conversar com algum terapeuta, algum pastor, algum padre, algum familiar que tenha bom senso, procurar algum irmão, algum parente que ele ou que ela escute mais, para conseguir mostrar o ponto da insensatez e manter essa relação. Porque o seu marido e a sua esposa são carne da sua carne. A Bíblia fala em Gênesis 2:24 que vocês se tornam uma só carne. Se houve uma situação de insensatez, é preciso conversar. Agora, o terceiro recorte fala sobre a inveja. O versículo 4 diz: o rancor é cruel e a fúria é destrutiva, mas quem consegue suportar a inveja? Esse versículo 4 nos mostra que quando uma pessoa está com raiva, quando uma pessoa está magoada em relação ao que fizeram a ela, ela pode querer se vingar e ela pode ser cruel nessa vingança. Quando uma pessoa está enraivecida e furiosa, ela pode quebrar as coisas em um ambiente, ela pode querer matar alguém, causando destruição, mas tanto o rancor quanto a fúria são situações, são emoções que a pessoa comete uma tolice de uma única vez. E depois aquele rancor e aquela fúria passa. Mas a inveja, ela é um sentimento que fica no coração da pessoa. E a pessoa fica alimentando aquele sentimento 24 horas por dia, 7 dias na semana, passa ano e vem ano, e ela fica carregando aquele desejo destrutivo em relação à pessoa invejada. Então esse versículo fala que não é bom ficar ostentando, mostrando coisas para que as pessoas carreguem a inveja. O problema da inveja é que as principais pessoas que têm inveja são as pessoas de perto, são os amigos, muitas vezes os familiares, muitas vezes é o irmão, é a irmã, muitas vezes é o tio e a tia. Tem até situações em que o marido tem inveja da esposa, tem situações em que a esposa tem inveja do marido, porque às vezes eles exercem a mesma profissão e de repente um conseguiu um prêmio, conseguiu um destaque. E às vezes, quando os dois são muito competitivos, pode existir a inveja dentro do próprio casal. E aí, quando fica nessa situação, como suportar a inveja? O exemplo é que Caim matou Abel. Era o seu próprio irmão, ele matou por inveja. Os irmãos de José lançaram ele numa cisterna e depois venderam ele como escravo, para que ele fosse para com Potifar para o Egito. Então nós vemos que são dois exemplos, logo no primeiro livro da Bíblia, que mostram que eram os próprios irmãos que estavam com inveja de outro irmão. Então, quem consegue suportar a inveja? Muitas vezes, as pessoas precisam deixar a sua casa para que possam receber uma vitória. Deus falou para Abraão, lá em Gênesis 12, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu hei de te mostrar. E depois, no capítulo 15 de Gênesis, ele fala, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem e abençoarei os que te abençoarem e fartei uma grande nação. Então nós vemos que Abraão teve que sair da sua família
para que Deus pudesse trabalhar na vida dele. Quando nós lemos a história de Abraão, quando ele saiu da sua terra, ele saiu junto com seu sobrinho Ló. Depois de um certo tempo, os dois prosperaram e começou a haver contendas entre os empregados de Abraão e os empregados de Ló. Foi necessário que eles se afastassem. E quando eles se afastaram, a Bíblia conta que Abraão disse para Ló: escolhe a tua terra. Se você for para a direita, eu irei para o outro lado, e se você for para a esquerda, eu irei para o outro lado. E a Bíblia conta que Ló, que era o sobrinho de Abraão, que tinha prosperado por causa de Abraão, ele olhou para as campinas e escolheu a melhor terra aos olhos humanos. Ele não sabia que a terra em que ele escolheu ficava com Sodoma, com Gomorra, que mais tarde foram destruídas. Mas o que chama a atenção é que ele, sendo sobrinho de Abraão, ele não se preocupou com o seu tio. Ele cuidou apenas dele próprio. Então, muitas vezes, você precisa cuidar de sair do lugar em que você está. Às vezes você está na casa dos seus pais, casado, casada. Às vezes está morando na casa de um irmão ou de um outro parente, mas você precisa pedir a Deus que dê revelação, iluminação, que é a ideia de como fazer. Talvez você agora ainda dependa disso, mas comece a pensar e a pedir a Deus que traga uma iluminação para que você possa ter o seu espaço. Muitas vezes, quando você quer prosperar, quando você quer avançar, as pessoas da família vão dizer para você parar de estudar, parar de prosseguir, parar de colocar em prática as ideias que você quer colocar para poder alcançar resultados melhores. Mas não culpe os seus familiares quando isso acontecer. Entenda que eles querem que você continue com eles. Não, não é que eles querem que você não prospere, mas muitas vezes eles querem que você continue com eles. Alguns terão inveja. Outros não vão querer que você vá porque querem que você continue com eles. Mas seja pela inveja, seja porque as pessoas não querem prosperar, mas querem que você continue com elas, se você quiser prosperar, muitas vezes você tem que se apartar para buscar novos caminhos, novos ambientes, novos lugares. E muitas vezes a inveja é um motivador para que você saia desse ambiente, para que você consiga alcançar os seus resultados. Ficar no ambiente onde as pessoas carregam inveja contra você é um ambiente que fica carregado. Você precisa procurar ambientes em que as pessoas estão na mesma frequência, que estão torcendo por você. Agora, quem pode suportar a inveja? A inveja, o versículo está dizendo, a inveja é um sentimento ruim que fica carregando emoções negativas na pessoa, que carrega a inveja. E esse versículo também nos traz uma outra reflexão. Se você está com inveja de alguém por algum motivo, por alguma razão, aplique o Salmo 23, versículo 1. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Agora, a pior situação, talvez, seja quando a pessoa tem inveja do jeito da outra pessoa, ou de aspectos físicos da outra pessoa. Porque, nesse caso, Deus fez você diferente. Ninguém tem a mesma impressão digital. Você não tem que ser igual a outra pessoa. Então, não queira ser igual a outra pessoa. Entenda que Deus fez cada pessoa como uma pessoa única. E Deus não é tolo a ponto de criar oportunidades para umas pessoas e para outras não. Ele dá
aquilo que do que todos precisam para todos. Mas a falta de sabedoria faz as pessoas quererem ser o outro, quererem ter o que é do outro. Tem um ditado que fala sobre a Margarida que queria ser a Rosa e da Rosa que queria ser a Margarida. E que ambas enfeitam o ambiente e cumprem o seu papel, cada uma com a sua forma própria e específica. Então você não precisa querer ser outra pessoa. E com relação às coisas materiais e a habilidades, Deus deu para todos talentos e habilidades para que cada um cumpra o seu propósito. Muitas vezes a inveja está no coração porque você não descobriu o seu propósito. Quando você descobre o seu propósito e fica realizado em cumpri-lo, você não tem mais motivos para ter inveja de ninguém. Você não tem mais tempo para ficar vendo o que está acontecendo com a vida dos outros, porque você está prosperando e está tendo ótimos, excelentes resultados na sua trajetória. Então você não tem razão para ficar olhando e se comparando com os outros. Nunca se compare com ninguém, nem no aspecto físico, nem com relação às habilidades, nem com relação ao que se tem ou ao que se não tem, porque principalmente nas questões de coisas materiais. As coisas materiais são resultado daquilo que a pessoa faz, daquilo que a pessoa conquista. Então você pode prosperar fazendo algo que se encaixe nas suas habilidades. E não existe aquela ideia de que só quem é médico pode ficar rico. Tem pessoas que não estudaram, mas que aprenderam a administrar uma distribuidora de água e conseguiram abrir uma segunda, uma terceira loja e são muito mais ricas do que muitos médicos, tendo apenas a quinta série, porque aprenderam uma habilidade, a habilidade de realizar a administração de negócios. Só que veja, essa pessoa que não fez a faculdade, ela aprendeu muitas outras coisas. Ela aprendeu a gerenciar uma empresa, ela aprendeu a administrar pessoas, ela aprendeu a comprar e a vender, ela aprendeu a acordar cedo, cumprir uma longa jornada de responsabilidades. Então não é uma pessoa que ficou ali, ela ficou com a quinta série, mas ela aprendeu várias habilidades de administração e gestão. Uma pessoa pode estudar medicina, advocacia, engenharia e saber tudo a respeito da sua área técnica. Mas se ele não sabe como mostrar para as pessoas que ele tem essa competência, essa habilidade, como ele vai ser contratado? Como ele vai conseguir clientes? E é por isso que muitas pessoas não entendem como existem muitos engenheiros, muitos advogados que estão fazendo outras atividades. Muitos vendendo bolos, trabalhando com Uber, fazendo essas coisas, mas porque eles não aprenderam a fazer a divulgação do seu serviço, do seu trabalho. Então veja que essa questão de faculdade é uma questão que você precisa avaliar se é o que você quer. Mas, junto com a faculdade, faça também treinamentos para gestão, administração, empreendedorismo. Como você vai colocar o seu trabalho à disposição para que as pessoas vejam que você sabe fazer aquele trabalho? O quarto recorte fala sobre o poder da ação. O versículo 5 fala: melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Eu coloquei o poder da ação porque aqui no versículo 5 está fazendo uma comparação. Repreensão é algo que aparentemente é ruim, é algo pesado.
você está corrigindo alguém. Agora, o amor é algo bom, você ama a pessoa. Mas ele fala que é melhor a repreensão que é feita abertamente, a crítica que você faz para a pessoa, quando você fala, do que você amar a pessoa e ficar em oculto. Por isso que eu coloquei o nome aqui do quarto recorte do poder da ação. Não adianta nada você dizer que ama alguém se você não tomar atitudes que mostrem para a pessoa que você ama. Não adianta nada você dizer que quer fazer algo bom se você não toma atitudes. Tiago fala: do que adianta você dizer que tem fé se você não ajuda a pessoa que está do seu lado? Do que adianta dizer para a pessoa eu tenho fé e dizer para a pessoa se agasalhem, se elas não têm cobertores, se elas não têm como se agasalhar? E você pode fazer alguma coisa e não faz. Então, é melhor fazer do que falar. Até mesmo a repreensão, a crítica, a correção que você faz a uma pessoa, quando ela é feita, ela vai produzir um resultado. Agora, ter boas intenções, ter boas palavras, ter um elogio, ter alguma coisa boa para dizer a alguém e não dizer, é algo que não tem. E com isso e nada são a mesma coisa. O quinto recorte fala sobre amizade. Nós temos os versículos 6, 9 e 10. O 6 fala: quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Cuidado com a pessoa que só elogia você. Ela pode querer que você continue fazendo as coisas erradas. Ela pode querer que você continue no mesmo caminho, sem prosperar. Muitas vezes o teu amigo vai dizer: você está na rota errada. Ele vai dizer: por que você não faz assim? É melhor, você vai conseguir mais resultado. Muitas vezes isso vai ferir o teu orgulho, muitas vezes isso vai ferir você, mas isso vai trazer para você prosperidade. Melhor é aquele que corrige, aquele que nos informa dos nossos erros, do que aquele que dá um tapinha nas nossas costas e fala: continue assim, porque esse que faz isso quer a nossa destruição. Verso 9: perfume e incenso trazem alegria ao coração. Do conselho sincero do homem nasce uma bela amizade. Então, aqui, sobre amizade, o amigo sincero, o amigo que é amigo, ele vai trazer o conselho sincero. Ele vai realmente ser sincero com você. Porque ele quer o seu bem, porque ele quer que você melhore, porque ele quer que você consiga resultados melhores. A primeira parte do versículo fala que o perfume e o incenso trazem alegria ao coração, porque é aquilo que você sente, né, pelo olfato. A ideia é, quando você sente o aroma, o cheiro de um perfume, o cheiro de um bom incenso, você se alegra. Assim também, quando um amigo traz um conselho sincero, aquilo toca o coração e também traz alegria. E isso fortalece o laço de amizade com essa pessoa. O versículo 10 fala: não abandone seu amigo, nem o amigo de seu pai. Quando for atingido pela adversidade, não vá para a casa de seu irmão. Melhor é o vizinho próximo do que o irmão distante. Esse versículo nos fala que muitas vezes nós temos aqueles amigos de família, aqueles amigos que já eram amigos dos nossos pais, um amigo do seu pai, uma amiga da sua mãe. Podem ser pessoas que podem lhe ajudar muito mais do que o próprio irmão que está longe. Às vezes, você pensa: vou pedir ajuda para o meu irmão. Mas muitas vezes, aquele amigo do seu pai, aquela amiga da sua mãe está mais próximo e você pode conseguir o que você precisa com a ajuda desse amigo. Eu coloquei ali a anotação
de Provérbios 17:17, porque Provérbios 17:17 fala sobre a amizade também. E fala, em todo tempo, ama o amigo. Ou seja, em todo tempo é importante que você tenha um bom relacionamento, esteja em um bom contato com seus amigos, porque na hora da angústia, o amigo, ele acaba se tornando o seu irmão. E em Provérbios, no capítulo 18, no versículo 24, também fala a respeito de amigos. Fala que o homem que tem muitos amigos pode congratular-se, ou seja, pode se sentir feliz, pode se sentir parabenizado. Mas há amigo mais chegado do que o irmão. Então, o versículo 24 do capítulo 18 fala: quem tem muitos amigos tem razões para ficar alegre porque pode contar com muitas pessoas. Mas, entre os amigos, sempre existe aquele amigo que é mais chegado. E aqui em Provérbios 27:10, nós vemos que nós devemos considerar os amigos da família, os velhos amigos, porque os amigos podem nos ajudar em certas situações difíceis muito mais do que o irmão. Veja que o capítulo 17, versículo 17, fala que em todo tempo ama o amigo e na angústia nasce um irmão. Na hora da angústia, um amigo pode se tornar o seu irmão. Ou seja, pode estar ali mais próximo do que um irmão. E no capítulo 18, no versículo 24, fala na primeira parte que o homem que tem muitos amigos pode se alegrar. Mas existe aquele amigo que é mais chegado que um irmão. O sexto recorte, e o versículo 10 fala para não abandonar os amigos da família. E que na dificuldade, o vizinho próximo é melhor do que o irmão distante. O sexto recorte fala sobre ingratidão. O versículo 7 fala: quem está satisfeito despreza o mel, mas para quem tem fome até o amargo é doce. É ingratidão porque a pessoa que tem aquilo que atende à sua necessidade fica satisfeita e passa a desprezar o que tem. É a pessoa que não consegue enxergar o bem que tem recebido e agradecer por aquilo que tem. É a pessoa que muitas vezes fica insatisfeita, apesar de ter muitas coisas, mas está sempre naquele ciclo de ingratidão. É preciso ter cautela com relação ao que você deseja. Se você deseja algo a mais, você tem que prestar atenção se não está sendo ganancioso, querendo além daquilo que você precisa. Mas eu tenho um negócio e eu quero ampliar o negócio, não porque eu não sou grato pelo que eu já consegui, mas é porque eu tenho o desejo de crescer, de prosperar. Nesse caso, você não está sendo ingrato, a situação é diferente. Você está sendo uma pessoa com visão de prosperidade. A questão é, quando a pessoa tem o que precisa, ela não quer trabalhar e fazer algo a mais para avançar, mas ela fica com aquela insatisfação, querendo mais, sem fazer o que precisa ser feito. Então essa pessoa está desprezando o que tem, ficando insatisfeita quando já tem o que precisa, não quer prosperar, mas fica com aquela insatisfação. Então, se você está desprezando o que você tem, então é hora de você aumentar aquilo que você tem recebido para conseguir satisfação. Mas para você conseguir a satisfação, você também tem que ampliar o seu esforço, a sua visão, os seus planos, os seus projetos,
para que você possa alimentar essa necessidade. O ser humano tem uma necessidade de sempre encontrar novidade. Então, muitas vezes, você vai ficar com tristeza na vida porque você ficou estagnado. Então, ao invés de reclamar e dizer é o mesmo carro, é a mesma casa, é a mesma coisa, tome uma postura diferente. Não fique sendo ingrato pelo mel que você já tem. Pense, é hora de construir um novo plano. É hora de abrir um novo negócio. É hora de mudar as atitudes. É hora de fazer uma viagem para um outro lugar, conhecer uma outra terra. É hora de fazer uma reforma. É hora de trocar de repente o sofá ou a geladeira que está gerando uma insatisfação. É hora de renovar para que você, mas agradecendo pelo que você já tem. O sétimo recorte fala sobre a importância do lar e da vida social. O versículo 8 fala: como a ave que vagueia longe do ninho, assim é o homem que vagueia longe do lar. Então veja, uma ave que está longe dos outros pássaros da mesma espécie fica perdida, se sente solitária. Talvez seja facilmente abatida por um por algum caçador. Assim é o homem que vagueia longe do lar. Então, a pessoa que sai do meio da sua família, sai da sua cidade, vai para um outro local, ela pode se sentir deslocada, ela pode se sentir sem amigos. Por isso que eu coloquei aqui que sobre a importância do lar e da vida social. Porque a pessoa que entende da importância da sua família e da importância dos laços sociais, quando ela chega em um novo lugar, ela já começa a procurar ambientes onde ela possa se socializar, onde ela possa conversar com outras pessoas, onde ela possa conhecer os pontos mais importantes daquela cidade. Ela não chega no lugar e fica paralisada, vagueando sem intenção de resolver essa situação. A pessoa que entende a importância do lar e da vida social, ela chega num outro ambiente e ela já vai criando novas amizades, novos círculos e ambientes onde ela vai estar, para que ela se instale e se localize bem naquele lugar. Pode parecer uma coisa óbvia, mas tem muitas pessoas que mudam de cidade e demoram muito tempo para conseguir se adaptar, porque não tem essa percepção. Quando você escuta isso, você já se programa. Vou para aquele lugar, vou procurar tais ambientes, vou me conectar com tais pessoas. A pessoa já vai com essa visão. Oitavo recorte: sabedoria e prudência. Versículo 11: seja sábio, meu filho, e traga alegria ao meu coração. Poderei então responder a quem me desprezar. Versículo 11 traz um conselho, como um pai que fala para o filho: seja sábio, porque se alguém um dia falar alguma coisa a seu respeito, eu vou poder dizer: o meu filho está no bom caminho. Versículo 12 fala sobre a prudência. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Tem uma outra versão que fala que o sábio vê o perigo e desvia, mas mas o tolo, né? Mas os tolos ou os inocentes, né? Passam adiante, isso passam passam e sofrem a pena. O nono recorte se fala sobre fiança, versículo 13. Tome-se a veste de quem serve de fiador ao estranho, sirva ela de penhor de quem dá garantia a uma mulher leviana. Então esse versículo fala sobre aquele que quer ser fiador de um estranho. Quando você assume a responsabilidade de pagar a conta,
de uma pessoa que você não conhece, você está correndo um sério risco de perder as suas roupas. Então, o versículo 13 fala que essa pessoa que faz isso, a fiança de um estranho, que venham até ela e tomem as roupas dela, porque é uma grande tolice fazer isso. Sirva essa roupa tomada desse fiador, dessa pessoa que comete uma tolice dessas, como a garantia daquela pessoa que dá garantia para uma mulher leviana. Mulheres leviana é aquela que facilmente se entrega à promiscuidade, se relaciona com várias pessoas, é uma mulher que ninguém daria um tostão furado por ela. Mas o texto aqui, no versículo 13, já aborda duas situações, que é aquele que assume a fiança de um estranho e aquele que dá garantia de uma mulher leviana, são duas pessoas que cometem duas tolices. Como que uma pessoa vai dar a garantia de que a mulher permanecerá fiel? De que a mulher não se envolverá com a promiscuidade se essa era a vida que ela levava? Décimo recorte fala sobre declarar que deseja o bem do outro. O versículo 14 fala: a bênção dada aos gritos cedo de manhã, como maldição é recebida. Na versão da King James, eu penso que a tradução está melhor. Ele diz assim: aquele que bendiz o seu amigo em voz alta logo pela manhã, será tido por amaldiçoador. Então não fique elogiando muitas pessoas, dizendo o tempo todo: ele é muito bom, ele é muito bom, ela é muito boa, ela é muito boa. Porque quando você elogia demais uma pessoa para terceiros, essas pessoas podem interpretar de forma contrária o que você está dizendo. Elas podem interpretar que na realidade você carrega inveja, ou que na realidade no teu coração você deseja que a pessoa não vá tão bem, e que por isso você fica falando muito a respeito daquela pessoa para ocultar, camuflar a inveja, alguma coisa, um outro sentimento ruim. Por isso que o texto fala: aquele que bendiz o seu amigo com voz alta logo pela manhã será tido por amaldiçoador. 11º recorte fala sobre a mulher briguenta. O versículo 15 e 16 nos dizem: a esposa briguenta é como gotejar constante num dia chuvoso. Detê-la é como deter o vento, como apanhar óleo com a mão. Então veja, aqui é uma recomendação: não se envolva não só com a mulher briguenta, né? Mas o texto aqui fala a respeito da pessoa que é briguenta. A pessoa que é briguenta vai carregar uma energia ruim no seu dia a dia. Imagine uma goteira que fica ali num dia chuvoso, fica o tempo todo pingando e você ouvindo aquele barulho. A pessoa que é briguenta é uma pessoa que tem outra versão da Bíblia que usa a palavra rixosa, mulher rixosa. Aquela pessoa que está sempre envolvida em rixas, com reclamações o tempo todo. Não tem como você parar a pessoa, não tem, é como você querer parar o vento, é como você querer apanhar óleo com as mãos. É impossível. A pessoa que é assim é impossível. 12º recorte, eu coloquei aqui network e contatos pelo seguinte: o versículo 17 fala: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Então, network é uma rede de contatos, uma rede de pessoas que você conhece, que você se relaciona para desenvolver um trabalho. Sozinho, você não percebe as suas falhas, mas trabalhando em parcerias, cada um pode apontar os erros e os acertos uns dos outros. Então, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. O 13º recorte fala sobre a lei da semeadura, ação e reação. Versículo 18: quem cuida de uma figueira comerá de seu fruto, e quem trata bem o seu senhor receberá tratamento de honra. Então,
Quer comer o figo, cuide da figueira. Quer ser bem tratado pelo seu senhor, dê a ele um bom tratamento para que você seja honrado. 14º recorte fala sobre autoconhecimento, porque o 19 fala assim: assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós. Então, o nosso coração mostra quem nós somos. Lá em Provérbios, no capítulo 4, no versículo 23, está escrito: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procedem as saídas da vida. Então, é o coração que tem que guardar-se para não ter mágoa, mas perdoar de maneira rápida aquele que faz mal a você e também tirar a pessoa logo da sua vida para que ela não tenha mais a chance de repetir e fazer algum mal contra você, porque você não é obrigado a viver com uma pessoa que fica o tempo todo querendo te prejudicar, mas você pode perdoá-la e tirá-la da sua vida para que ela não possa mais te prejudicar, e cuidar daquilo que você, da tristeza, se levantando, como dizem Provérbios 24, versículo 10, se te mostrares frouxo no dia da angústia, quão pequena será a tua força. Que fala que no dia da angústia você tem que se revelar como um leão, você tem que se levantar e dizer: eu vou vencer essa batalha. E não se deixar abater, porque se você se deixar abater, a tua força é muito pequena. Então é você que precisa cuidar do seu coração. E para que você possa cuidar do seu coração, você tem que buscar autoconhecimento. Tem que buscar saber como você reage nas várias situações da vida e estudar as suas reações e adaptá-las para que você tome as melhores decisões. Quando você tem conhecimento de como é o seu temperamento, como você age em uma outra situação, você pode programar-se para dar uma resposta diferente da que você daria. Por exemplo, algumas pessoas elas ficam magoadas muito facilmente. Essa é a resposta que elas dão automaticamente. Alguém fala alguma coisa para ela, já é motivo para estragar o dia dela. Ela abaixa a cabeça, fica triste, fica ali, e ela sempre tem esse padrão de comportamento. Mas conversando com alguém que possa ajudá-la, ele pode dizer: você percebeu que você sempre abaixa a cabeça, fica triste? Por que você não ignora o que a pessoa falou e pensa: ela falou isso a meu respeito, mas eu sei que eu não sou isso? Por que você não tem uma postura de autoconfiança e começa a dizer assim: nunca mais eu vou ser assim? Agora, quando me disserem uma palavra, eu vou ignorar, vou considerar a crítica que seja construtiva e vou prosseguir com a minha vida. Aí, quando a pessoa pensa isso previamente, quando ela é atacada na próxima vez, ela pensa: por que estou triste? Não tenho que ficar triste. Depois, na terceira, na segunda, terceira, quarta, chega um momento em que a pessoa muda o seu padrão de comportamento. Ela passa a ter um novo hábito porque ela conheceu a sua fraqueza e ela programou a mudança. O autoconhecimento, portanto, é importante. O 15º recorte fala sobre a ganância. O versículo 20 fala: o Sheol e a destruição são insaciáveis. Como insaciáveis são os olhos do homem. Fala sobre a ganância porque, veja, o Sheol é ali o inferno, a destruição, o lugar em que ficam, em que nada mais se produz, né, são insaciáveis. Sempre tem espaço para a destruição. Sempre tem espaço para o inferno. Assim também, os olhos do homem são insaciáveis, ou seja, o homem sempre está querendo alguma coisa. E é necessário vencer esse desejo de sempre querer alguma coisa a mais. Quais são os problemas da ganância? Eu coloquei aqui 6 problemas. O primeiro, insatisfação e infelicidade. A pessoa que quer ganhar mais, ela ganha por aquilo que ela faz, por aquilo que ela vende, mas ela sempre fica insatisfeita. Ela sempre acha que ela deveria ganhar mais. E isso gera infelicidade na pessoa. Ela fica insatisfeita e infeliz. Ponto 2,
A ganância gera injustiça e exploração. Como o ganancioso ele quer receber mais, ele vai colocar muitas vezes um valor mais alto naquilo que não vale. E isso gera injustiça, porque é injusto que um produto ou um serviço seja vendido por um valor maior do que ele realmente vale. Alguém vai pagar por essa injustiça, que vai ser a pessoa que vai ser feita de boba. E essa pessoa que foi feita de boba vai estar sofrendo a exploração. Aí o ponto 3. A pessoa que é gananciosa, como ela sempre quer ganhar mais, ela não vai considerar a família, os amigos, as pessoas. Ele vai colocar o valor acima daquilo que realmente é, porque ele sempre está insatisfeito com o que ele está ganhando. E com isso, ele vai gerar injustiça e exploração, como nós falamos no ponto 2, e as pessoas que passarem pela injustiça e exploração, quando perceberem isso, não vão querer manter o relacionamento com ela. Então, essa pessoa vai destruir as suas relações. 4. A pessoa pode passar pela autodestruição. Como a pessoa tem uma insatisfação e uma infelicidade, porque ela sempre pensa que tem que estar ganhando mais, ela pode cair em vícios. Ou ela pode ficar acostumada a sempre violar ética e moral. Isso destrói a própria imagem, porque a pessoa viola a ética, viola a moral, as pessoas em volta percebem que a pessoa é assim, e a pessoa quando a pessoa faz isso, ela está destruindo ela mesma, porque ela está destruindo a imagem dela. As pessoas que compram dela vão olhar, aquele lá cobra além do que vale. Isso é uma autodestruição. A pessoa está arruinando a própria imagem, o próprio negócio. Ponto 5 gera destruição social, porque afeta o bem-estar coletivo. Para atender aos gananciosos, os gananciosos colocam produtos e serviços por valores acima e também ficam incentivando o consumismo excessivo, falando para as pessoas comprarem além do que precisam. Por essa razão, tem muitos negócios que ficam gerando o tempo todo ansiedade nas pessoas, para que elas comprem, porque é assim que eles ganham mais. E como eles são gananciosos, eles têm a ganância de ter mais do que é suficiente, eles ficam gerando isso dentro da sociedade. Por isso que se geram muitas pessoas que são obesas, muitos que estão endividados, quando na verdade não precisariam estar endividados. E o ponto 6 gera destruição ambiental, porque o ganancioso ele precisa continuar desmatando, porque ele sempre quer mais. Então isso também afeta o bem-estar coletivo. O 16º recorte fala sobre o elogio como provação, como teste. O versículo 21 fala: o crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o que prova o homem são os elogios que recebe. Então, se você quer testar uma pessoa na sua arrogância, no seu orgulho, se você quer colocar a pessoa numa provação para ver quem a pessoa é, elogie essa pessoa e veja como ela age depois que recebeu o seu elogio. Veja se ela mantém o equilíbrio, veja se ela é modesta, se ela é humilde, ou se ela é uma pessoa que infla o peito e se coloca em posição superior em relação a você. O 17º recorte fala sobre administração e sobre gestão. Os versículos 23 até o 27 são os últimos versículos aqui de Provérbios 27, falam sobre administração e gestão. Versículo 23: esforce-se para saber bem como suas ovelhas estão. Dê cuidadosa atenção aos seus rebanhos. 24: pois as riquezas não duram para sempre, e nada garante que a coroa passe de uma geração a outra. 25: quando o feno for retirado, surgirem novos brotos, e o capim das colinas for colhido. Verso 26: os cordeiros lhe fornecerão roupa, e os bodes lhe renderão o preço de um campo.
27. Haverá fartura de leite de cabra para alimentar você e sua família e para sustentar as suas servas. Então esses versículos falam para que a pessoa se esforce para saber o estado das suas ovelhas, ou seja, para saber o estado do seu negócio, como vão indo as entradas e as retiradas do caixa da empresa, como vão indo as entradas e retiradas dentro da sua casa, na administração do que você precisa dentro da sua família. As riquezas não duram para sempre. Nada garante que a coroa passe de uma geração para outra. O fato de um negócio dar certo hoje não é garantia que ele vai durar para sempre. Há alguns anos atrás existia uma empresa chamada Nokia, que produzia celulares. E essa empresa não existe mais, porque eles não modernizaram as suas técnicas. Eles não prestaram atenção de que as riquezas não duram para sempre. Nada garante que uma coroa passe de uma geração para outra. Versículo 25. Quando o feno for retirado, surgirem novos brotos e o capim das colinas for colhido, os cordeiros lhe fornecerão roupa. Ou seja, quando a pessoa cuida da sua terra, quando ela limpa o terreno para que surjam novos brotos, quando a pessoa faz a colheita do capim, isso significa que o terreno está sendo cuidado, que os animais, os cordeiros, os bodes estão ali se alimentando, e quando as coisas vão assim, os cordeiros no tempo certo vão poder fornecer a lã, vão poder fornecer o seu couro, vão poder fornecer roupas, e os bodes bem alimentados poderão ser vendidos para comprar novos terrenos. Quando o trabalho que está sendo feito no seu negócio é feito de maneira diligente, quando ele fala que haverá fartura de leite de cabra para alimentar você e sua família e para sustentar as suas servas, ele está dizendo que haverá resultado, faturamento, riqueza, dinheiro, daquilo que você precisa, em razão do seu cuidado. E o versículo do dia é o versículo 24. Pois as riquezas não duram para sempre, e nada garante que a coroa passe de uma geração para outra. Qual foi o versículo do dia para você? Esse versículo nos mostra que nós precisamos prestar atenção na rota que estamos trilhando, porque a dinâmica da economia, a dinâmica dos relacionamentos sociais, a dinâmica das ruas, dos transportes, a dinâmica da vida vai trazendo todos os dias um desafio. É necessário estar sempre se modernizando e se atualizando em relação às formas de transportar as mercadorias, de divulgar os seus serviços, de realizar os seus negócios, porque aquilo que os seus pais fizeram no passado não garante que você vai conseguir levar adiante o negócio que você recebeu ou que você fazia antigamente para continuar atendendo as próximas gerações. Curta esse vídeo, comente qual o versículo que falou mais com você, compartilhe com as pessoas que você mais gosta. Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre. Amém.